Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Sejam bem-vindos. É um nosso encontro assíncrono. Primeira vez que a gente está fazendo uso dessa tecnologia. E como toda tecnologia tem falhas, aqui mesmo vocês vão estar vendo aí várias pintinhas aí, vários pisca-pisca na tela. É meu computador que tem suas limitações, já acusando. Tá, tá no YouTube, botei para facilitar a visualização, mas ao diferente dos outros YouTubers, eu peço para que vocês não se inscrevam, não compartilhem, não deem like. Tá? O objetivo não é esse. O objetivo é apenas compartilhar o conhecimento. Se quiserem compartilhar, eu peço muito que vocês compartilhem a necessidade dos outros colegas de vocês entrarem no Google Sala de Aula, o Google Classroom. Tá? É por esse espaço que a gente vai estar enviando esses materiais e atividades e outras coisas, tá bom? Então, esse é um primeiro recado. Vou estar trazendo aqui meu computador, eu selecionei aqui rapidamente algumas notícias, algumas informações, e o nosso objetivo é contribuir com aquela primeira atividade obrigatória que passamos, que foi uma atividade geral de ciências humanas, que muitos de vocês já fizeram e com boa qualidade, tá? Textos inclusive muito bons, mas é para estar também oferecendo algum pouco mais de subsídio e de alguma forma mostrar como que as ciências humanas podem e devem, tá? E são muito úteis para interpretar esse momento histórico e qualquer momento histórico que a gente esteja passando, tá bom? Principalmente a geografia, tá? Mas isso serve também, o pessoal aí de artes laborais, de filosofia, é também uma contribuição para vocês também, tá certo? Vou estar aqui mostrando aqui algumas coisas. Sejam bem-vindos, começando. Beleza, aqui o nosso ponto de partida é falar da situação da pandemia, inevitável não falar disso. E a gente inicia o ano falando desse tema, não porque é um tema previsto do nosso conteúdo programático, mas é um tema que necessariamente vai estar permeando todos os debates que a gente vai estar fazendo, porque é inevitável, é um fato histórico, tá? É um fato histórico devido a esse número aqui, vocês estão vendo aqui, ó, mortes, tá? É 2.800.000 mortes ao redor do mundo. Aqui é um mapa interativo do mundo, né? Cada mancha vermelha mostra zonealmente a ocorrência. A gente vê que o Brasil é o segundo lugar no ranking de casos globais, né? Um ranking triste, tá? Também trago, por estar falando aqui da geografia, trago também mapas, tá? E algumas informações sobre a vacinação do mundo. Tá? Isso é importante porque é o momento que a gente está vivendo. Percebem aí nesse mapa que a China aqui com 119 milhões de doses já aplicadas e os Estados Unidos com 150 milhões de doses. Então, primeiro os Estados Unidos, segundo a China, como principais países assim nesse sentido. O Brasil também se figura entre os principais países que já vacinaram, apesar de uma certa lentidão, mas isso porque em números absolutos nós somos uma das quintas maiores populações mundiais, né? Seguidos, estamos atrás da Índia, da própria China, dos próprios Estados Unidos, tá bom? Então aqui eu vou deixar também esses links, tá? Vou deixar para vocês. Aqui é mais para a gente dar uma passada, né? Esses dados que eu acabei de mencionar. Um dado que é importante é o dado da vacinação em relação ao percentual da população. Você já deve saber bastante isso, por mais que a gente esteja até bem no ranking de número absoluto, mas em número relativo a gente está bem aqui abaixo. Ó. Israel, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, a gente desce e acha o Brasil aqui, com cerca de 9% da população vacinada. Tá? O que eu quero começar aqui, eu trago essa notícia, é uma notícia do começo da pandemia, mas já anuncia tendências, que são tendências que muitas das vezes se confirmaram. Tá? E falar sobre isso é falar sobre as transformações que essa pandemia tem provocado no mundo. Vocês percebem as transformações que aconteceram em suas vidas, na sua comunidade, no seu dia a dia, mas na geopolítica global, e esse é o nosso foco, tá? Na geopolítica global houveram também muitas transformações. Trago aqui é bom aqui que tem até um resumo aqui da notícia, né? Para economistas, ó, países ricos e grandes corporações
vão explorar a fragilidade de concorrentes para avançar na economia mundial. E isso a gente já inclusive percebe até no nosso dia a dia. Grandes empresas, grandes com corporações, grandes conglomerados, têm mais capacidade de suportar e realmente suportou os efeitos dessa pandemia, ao contrário de pequenos empresários, médias empresas, empresas locais, nacionais, que têm muito mais dificuldade, até porque é, são essas grandes corporações, especialmente bancos, setor agrícola, né, e corporações transnacionais, multinacionais, especialmente elas que receberam a maior parte dos aportes, das ajudas, né, de bilhões de dólares dos governos pelo mundo, tá? O governo brasileiro, o governo norte-americano. Então, um elemento. Um outro elemento é que, com a pandemia, o comércio internacional começa a mudar, né? Determinados países que importam, né, que compram produtos dos outros, começam a observar a necessidade de diversificar, não ficar dependente de um único país. A gente vai até falar mais na frente aí que isso traz de novo a questão do protecionismo econômico. Anotem essa palavra aí, que isso é importante também, né? Aí tá. Aí é bom outra coisa, é bom aqui nessa notícia, eles trazem aqui todo esse debate, né? Uma opinião aqui do coordenador de pós-graduação da FGV. Ele fala, ó, não acredito em uma reversão da globalização, tá? Mas sim em um processo que vai perder velocidade e no qual o peso político das decisões de investimento será revisto. Eu vejo a possibilidade de maior concentração econômica. Nesse processo, os países emergentes tendem a sofrer mais, tá? Não só países, mas também instituições, empresas, o lado mais fraco da corrente, né? O lado mais vulnerável. Quando ele fala aí de países emergentes, especialmente aí os países do chamado grupo dos BRICS, né? Vocês devem saber isso. Brasil, Rússia, Índia, China, mas também toda uma gama de países subdesenvolvidos, países que têm uma economia baseada em produtos agrícolas, como é o caso do Brasil, como é o caso de muitos países da África, países da América Latina, né? Fortalece, inclusive, determinadas nações, mas mais do que as nações, as grandes empresas, grandes corporações que tendem a se fortalecer e vencer na concorrência, né? O que mostra que no capitalismo não existe tanta livre concorrência assim. Quer dizer, o, o que mostra que no capitalismo a livre concorrência não é tão livre assim, tá? Outra coisa que se coloca é uma recessão, que é o quê? A diminuição da produção econômica de um país. Isso é medido através do PIB, tá? Aqui é o PIB, que significa o Produto Interno Bruto. Nada mais é do que a soma de toda a riqueza produzida por uma nação durante um ano, né? E aí, essa riqueza global produzida, né, há uma estimativa de ter uma retração de 3,1%. Não trouxe ainda o dado atualizado, até porque a pandemia ainda está seguindo por aí. Tá? Essa notícia é antiga, ela é uma estimativa, uma expectativa, mas a gente ainda não tem um dado conclusivo porque o mundo ainda não saiu da condição de pandemia. E aqui eu trago aqui o dado dessa recessão, dessa diminuição da produção global da riqueza, né? Em termos de projeção, o que os economistas projetavam, né? Projetavam aqui para o mundo um crescimento de 2% para outros países aqui, em geral sempre uma tendência de crescimento, com exceção do Japão, e o que foi novamente projetado por conta da pandemia. Lembrando que os dados reais a gente pode até trazer num outro momento, mais para frente, quando a situação da pandemia global já começar a se arrefecer, né? Destaco aqui, olha, os países sólidos, como os países da Europa, da zona do euro, próprios Estados Unidos, a queda brutal na estimativa da produção global por causa da pandemia. E aqui os BRICS, ó, o único que ainda figura como crescimento, lembrando BRICS, né? Aqueles países tidos como emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas desse aqui, especialmente por causa da China, os BRICS só está com a projeção de crescimento por causa da China. Observe que a China
praticamente não teve tanto impacto por causa da pandemia, né? Apesar de ter sido lá que começou o vírus, mas a forma de resolução da pandemia, os sistemas de lockdown, é, isso possibilitou que a China saísse um pouco na frente desse quadro. Tá? Enfim, passando essa parte aqui, né? Isso aqui basicamente foi o que a gente comentou. Outra coisa importante, outra coisa que a gente traz aqui, isso aqui é notícia também um pouco antiga, ainda era o governo Trump, mas o que mostra como que a pandemia tem mudado as concepções políticas da política econômica, tá? Observe aqui o título, a pandemia força uma guinada, uma mudança keynesiana. Já ouviram essa palavra? Outra palavra para anotar aí, ó. Vocês já anotaram protecionismo, né? E anotem agora essa palavra keynesiano ou keynesianismo. Aqui a pandemia ela força uma mudança de Trump, né? Então, o que é que diz aqui? Ó? A brutal crise levou o presidente dos Estados Unidos a promover um plano de salvamento com ritmo e volume sem precedentes na história moderna. Que plano de salvamento é esse? Tá? Plano de salvamento por parte do Estado, dos governos, para a economia. Injeção, colocar dinheiro público do Estado diretamente nos agentes econômicos, né? Especialmente nas grandes instituições, nas grandes empresas dos fundos de investimento, tá? Dinheiro do Tesouro Nacional para bancos e determinadas empresas. Tá? É basicamente sobre isso que está se falando e que mostra o contrário de muitos discursos. O Donald Trump, né, ele se elegeu com a bandeira do livre mercado, a coisa do neoliberalismo, né, que menos Estado, o Estado não deve interferir na economia, só que até chegar a crise. Tá? Aqui ó, até uma fala dele aqui, ó, ele falava, o governo não soluciona problemas, o governo é o problema. Só que na realidade, quando vem uma crise, o governo acaba sendo a solução desses problemas, como aconteceu, por exemplo, na crise de 1929, né? E aqui mostra também, aqui eu vou compartilhar, eu quero que, quando esses links que eu estou mostrando, gente, até para dar um gostinho, para que vocês leem realmente a notícia, tá? Mas o que vem tratando aqui, ó, o que vem mostrando aqui é como que determinada situação força a que até mesmo aquela pessoa que diz ser do livre mercado e que o Estado não deve interferir em nada na economia, em circunstâncias assim, está diretamente o Estado regulando o preço, salvando determinadas empresas, ou seja, o Estado protegendo o capitalismo. Bem interessante também que o Nixon foi um presidente norte-americano, um outro, mais ainda fervoroso do liberalismo, assim. E no meio da crise econômica da década de 70, ele falou: não, agora eu sou keynesiano. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso, mas só para dar uma pincelada, o keynesianismo é a aplicação prática das ideias de um economista chamado Keynes. Tá? O que Keynes pregava é justamente que o capitalismo ele se sustenta com base no apoio, no suporte do Estado. Se não for o Estado, o capitalismo ele não tem como se desenvolver. Isso é assunto muito importante, principalmente para o terceiro ano. A turma do segundo ano, que daqui a pouco vai ser terceira, e para vocês que estão no terceiro. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E estímulos, tá? Que estímulos é esse que eu estou falando? Olha, estímulos de 1,8 trilhões de dólares. Tá? A gente não está falando de uma ajudinha. O auxílio emergencial do Estado para as empresas é na ordem de trilhões de dólares. A gente nem imagina o tamanho dessa cifra, tá? Não deixe de ler. Esse aqui, especialmente esse texto, é bem rico, é um texto do El País. Trump saiu, entrou Biden. O que é que Biden fez? Manteve a ideia. Né? Só que a diferença é que Biden realmente assinou e protocolou esse pacote de estímulo um pouco maior aqui, ó, 1,9 trilhões. 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Tá? De diversas formas essa ajuda. Tá? Inclusive, num certo auxílio emergencial que até pode lembrar um pouco o nosso aqui, com alguma diferença. Né? Por exemplo, 5 trilhões foram desse pacote todo, 5 trilhões foram gastos em programas de ajuda.
25% do PIB norte-americano. 25%. Aqui algumas medidas, ó. Pessoas que ganham menos de 75 mil dólares por ano, receberão cheques de 1.400 dólares por pessoa, né, por pessoa responsável, que o pagamento iria se diminuindo. Aí tem aqui mostrando, é até bom a gente ler aqui para ver mais ou menos como é que os Estados Unidos têm feito em relação a esse pacote de estímulos, né? Diferente um pouco daqui do Brasil. Aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que na posição global da geopolítica ocupa muito mais aquele lugar, naquela pessoa, daquela nação que empresta, né, os credores. Aqui a gente está muito mais para aquele primo endividado. Olha aqui essa composição aqui do nosso orçamento. Tá? Eu gosto muito desse gráfico. Eu acho que é uma das chaves para a gente entender e interpretar o Brasil de hoje. Tá? Isso mostra, gente, isso aqui, ó, é o gasto federal do Estado brasileiro, aquilo que foi pago, aquilo que foi executado, né, de gasto público, cerca de 3,5 trilhões. Né? Você vê que não dá nem para comparar com os Estados Unidos, só de auxílios os caras pagaram mais trilhões do que aqui todo o gasto do Estado. Mas olhando com atenção aqui o gráfico, ó, vocês vão ver, já tem os dados do auxílio emergencial. Ó, o auxílio emergencial ele correspondeu a cerca de 8% do gasto público brasileiro durante aqui a pandemia. A previdência social, que tanto se fala que é o problema do Brasil, a questão que está muito, que tem que diminuir, realmente aqui está muito, mas ainda nem é a principal, cerca de 20%. Saúde, né? A gente está num ano de calamidade, um ano de emergência na saúde. A saúde foi 4,26% do gasto público. A educação, né, que a gente está aqui nessas condições, poderia estar, inclusive, muito melhor. A gente foi apenas 2% do orçamento federal gasto com a educação. Por outro lado, você vê que vocês veem aqui o que mais compõe aqui esse gráfico é a presença dos juros da dívida pública. Tá? A maior parte da fatia da pizza do gasto público brasileiro é para pagar juros de uma dívida pública que se arrasta lá desde os militares, né? E que se arrasta e que vem crescendo juros sobre juros, juros compostos, juros exponenciais, vem crescendo inclusive de maneiras sutis, de maneiras até mesmo fraudulentas, e que o Estado brasileiro paga anualmente, né? Já independente do governo, já vem pagando e isso nunca é mexido. Né? Pagar o quê? Bancos, instituições financeiras, fundos de financeiros, né? Grandes holdings, enfim, é para isso que o nosso dinheiro público está sendo principalmente utilizado. Tá? Eu gosto muito desse material, é um material do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, é um grupo de auditores fiscais, uma galera séria, que defende que, inclusive, essa dívida pública tem que ser melhor estudada. Tá? Deixo também, vale a pena essa leitura. E consequências disso tudo? Qual é a consequência dessa questão toda que a gente está falando no dia a dia? Trouxe aqui, eu botei no Google aqui, aumento do número de pobres no Brasil. O que é que apareceu? Algumas notícias, ó. O Brasil começa 2021 com mais miseráveis do que uma década, né? Do que a década passada, né? Aqui, ó, dados da BBC agora, né? Na BBC diz aqui, cálculos prevêem que mais de 115 milhões estarão na pobreza extrema, né? Abaixo da linha da miséria. Aqui, por outro lado, aqui, um outro dado um pouco mais anterior, essa aqui do BBC é a expectativa, né? Ao fim da pandemia. Aqui já é um dado real, um dado em maio, o que mostra que a pobreza extrema aumentou e atinge 13,88 milhões de brasileiros, né? O IBGE já traz e aqui já é mais recente, aqui foi em maio, estão acompanhando aqui embaixo, né? Aqui uma projeção, são cálculos, aqui é o que aconteceu em maio, em outubro o IBGE já trouxe que já tem 52 milhões na linha da pobreza, o que mostra até uma certa evolução. Né? Isso no Brasil, obviamente, eu acho que pergunto para vocês, vocês têm percebido um aumento da pobreza no nosso país, onde vocês vivem? Né? Pergunto para vocês. Mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também,
o número de sem-tetos, de famílias que deixaram suas casas, moram em trailers nos Estados Unidos, aumento de favelas, de alta população de imigrantes, gente com desemprego, mendigos na França, na Europa. Então, é algo que também tem afetado bastante. Mas o Brasil, especialmente, foi bastante sensível, por razões até que a gente já comentou, né? Por outro lado, por outro lado, a riqueza dos bilionários cresce durante a pandemia e atinge a marca recorde de 10,2 trilhões, tá? Ou seja, até início de abril, a marca era de 8 trilhões. Né? Em julho já ultrapassou um valor recorde de 10,2 trilhões. Hoje já está, inclusive, maior do que isso. Né? Aqui em todo o mundo, ó, aumentou o número de bilionários em todo o mundo. E lembre uma coisa, gente, olha, bilionário uma classe de pessoa, o número bilhão é uma cifra de uma outra ordem, outra noção, tá? Não confunda com milionário. Milionário a gente consegue até visualizar. Bilionário já é uma outra grandeza. Por que é que isso ocorre? Por que é que isso aconteceu? As, principalmente quem vive de renda passiva, de mercado financeiro, bolsa de valores. O que aconteceu com a crise? A crise ela veio, mas para muita gente que tem capital, né, surgiu como uma grande oportunidade. O que aconteceu com o preço das ações nas bolsas de valores? Despencou durante a pandemia. Só que para quem tem recursos aportados, eles venderam lá quando começou a cair e aí compraram de novo as ações lá na baixa. Compraram baratinho. As ações desde março do ano passado, um ano depois, elas só vêm numa tendência de alta. Claro que vem na tendência, às vezes tem umas quedas, né? Quem acompanha a Bolsa de Valores sabe do que eu estou falando, tá? Inclusive, eu deixo até aqui o convite de quem se interessar por entender um pouco mais sobre essa dimensão e a dimensão pessoal de gestão de finanças, a gente vai estar pensando em fazer até um mini curso sobre isso, tá? Então, contrasta bem, né? Contrasta bem com o que a gente mostrou aqui primeiro de um aumento de uma pobreza extrema e um aumento de uma riqueza astronômica, né? Que são os bilionários. E aí, parafraseando Gilberto Gil, tudo tão desigual. Aí tem um textinho aqui, tá? Tem um texto aqui falando algumas coisas sobre a desigualdade social no mundo. Vale a pena também a leitura, né? Eu trago aqui só como exemplo do top 10 da desigualdade social. Os países com maior desigualdade, né? Você tem a África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, são todos os países aqui, 5 são países do continente africano, Brasil. Aí vem Brasil. Depois Botsuana, Suazilândia, Santa Lúcia, Guiné-Bissau, mais 4 países também do continente africano, o que mostra que, pelo menos em relação à desigualdade social, a nossa irmandade e fraternidade com os africanos está cada vez mais estreita. Infelizmente é só por isso, né? O que deveria ter mais de estreito, que é a riqueza cultural e riqueza material e simbólica, enfim, isso a gente está distanciado. Então, mostra aqui é como se fosse uma síntese, tá bom? Uma síntese da dinâmica da desigualdade social com foco no Brasil. Traz alguns infográficos, mostra aqui, em termos da história econômica brasileira, a evolução aqui, ó, a dinâmica da desigualdade social, como que foi evoluindo ao longo do período histórico. Acho que tem mais um infográfico aqui. Aqui é muito interessante também, que é comparando a desigualdade social histórica, né, do Brasil com os outros países. Então, vale bem a pena também essa, esse texto. E claro, né, quando a gente fala de desigualdade social, quando a gente fala de um aumento de uma pobreza extrema de um lado, um aumento do número de bilionários do outro, esses dois lados têm cor. Né? A gente está falando de uma questão que é também racial. Olha, observe aqui, por exemplo, aqui, ó, né, esse dado que é muito conhecido: mulheres negras recebem em média menos da metade do salário de homens brancos, assim como a população negra é a maior população carcerária do Brasil também, né?
E aqui as sugestões dessa página: distribuição de renda, tal, combater a evasão fiscal, política afirmativa. Muitas delas eu acho que são úteis. Eu acho que chegou na hora já do Brasil pensar em taxar grandes fortunas, né? Quem ganha mais, paga mais, né? E quando eu falo fortuna, taxar grande fortuna, não é aquele seu tio, aquele vizinho seu que tem um carro na garagem e que tem um filho que estuda no colégiozinho particular ali. Não, não estou falando dessa galera. Eu tô falando daquela galera que a gente nem conhece. Aposto que ninguém aqui conhece um bilionário, tá? Então, é esse xadrez aqui, essas questões que eu estou trazendo, gente, trazem à tona de novo a dimensão da geopolítica, que é o quê? É a, o- a articulação, né, entre os países do mundo em relação à sua influência, ao seu poder, né? Esse é um assunto específico do terceiro ano. A gente vai, quem é do segundo contínuo, a gente ainda vai falar com um foco sobre isso. E quem é do terceiro ano em geografia, a gente vai primeira unidade, segunda unidade, a gente vai estar focando nesse aspecto da geopolítica, que é o quê? É o arranjo, é o rearranjo do poder global. A gente teve sempre ali, sempre não, durante o último século, né, 100 anos aqui atrás, uma hegemonia, pelo menos depois da Segunda Guerra, para ser mais preciso, né, uma hegemonia, um poder maior dos Estados Unidos, com a União Europeia, Japão ali, formando uma rede de multilateralismo, né, a ordem multilateral, tá? Mas o que a gente tem visto hoje, e a pandemia tem contribuído muito para esse processo, e ela já anuncia uma expansão de um surgimento de uma nova esfera de poder, de uma nova nação com não nova, uma nação bem antiga, para falar a verdade, mas a emergência de um novo centro de poder na hegemonia global, que é a China, tá bom? Especialmente a China, o que mexe com o comércio global, mexe com o fluxo de poder, né? Mexe com a política do mundo, tá? Isso é a geopolítica, a gente vai tratar bem sobre isso. E falando de geopolítica, também tem uma geopolítica muito envolvida em relação às vacinas, tá? Os países produtores das vacinas ocupam uma posição de privilégio e destaque em relação às demais. Tá? A Índia e a China, por exemplo, que são grandes produtores de vacinas, juntamente, claro, tem a da Rússia, tem a Oxford, né? Essas nações e essas corporações que produzem a vacina fazem um grande jogo político, né? Privilegiando determinadas nações em relação a outras, né? Distribuindo de uma forma distinta ao redor do globo as suas doses de vacinas, né? Teve países que conseguiram sair na frente. Isso tudo envolve uma diplomacia, né? Envolve negociações políticas globais, né? Então aqui esse texto também é um texto bem bacana também, que mostra essa questão da vacina como que é. A questão da vacina é uma questão geográfica, é uma questão de geopolítica, beleza? Quem quiser mais saber sobre essa parte específica da vacina, eu acho que vale a pena esse podcast. Quem gosta de ouvir podcast para lavar a louça aí, sei lá, ir no banheiro, caminhar, vale a pena. Que mostra justamente a geopolítica das vacinas. Aqui uma sinopse, ó. Os países ricos, eles abrigam 16% da população, mas já garantiram 60% das doses de vacinas até hoje. Rússia, China, Índia entram no jogo para fornecer imunizantes próprios para os emergentes. E claro, quando você se coloca no lugar de ser um país fornecedor de vacinas, aumenta o poder, a influência desses países no mundo. É uma pena que o Brasil, por mais que seja dos BRICS, ou seja, está no mesmo grupo estudado, o mesmo grupo ali da Índia, da China, mas uma posição bem diferente, apesar da gente ter fortes instituições como a Fiocruz, o Butantan, né, que são instituições fortes de pesquisa e produção de vacina. A gente tem uma experiência grande na distribuição de vacinas do Brasil, no entanto, a gente está atrás desses países. Né? Falta investimento em pesquisa e investimento em educação.
tá? Por isso que a gente insiste tanto, galera, nessa parte de valorizar o estudo, porque a coisa é gradual, a gente se fortalece aqui no ensino básico, amplia o conhecimento, e isso que a gente está passando aqui é o básico, 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 mas vocês vão ir muito mais além que isso, para no futuro a gente precisa de pesquisadores, a gente precisa de cientistas, tá? Gente que inove, que crie soluções, tá bom? Deixo também como sugestão um vídeo de um professor, o professor João Felipe, professor geógrafo, que eu respeito, tá? Tá no YouTube. Esse vocês podem compartilhar à vontade, que é lá Coronavírus e Geopolítica, que também resume alguns aspectos do que a gente já tratou aqui, com alguns acréscimos. Beleza? É isso, tá? Por enquanto é isso, foi só uma introdução, só uma pincelada, para mostrar como que a geografia pode ajudar a entender e interpretar esse mundo, como também a filosofia ajuda, como em geral as ciências humanas, tá? Foi uma fala em nome das ciências humanas, lembrar também da nossa atividade, tá bom? Que nós passamos, tá certo? Que vocês acessem lá o Google Classroom, por favor, ajudem aqueles colegas de vocês que ainda não entraram no Google Classroom, no Google Sala de Aula. É por ali que a gente vai validar as atividades, vai validar o ano de vocês. Então, então é lá que a gente vai postar essas atividades. Vou estar deixando esse vídeo como material complementar, mas eu sugiro que vocês assistam e se for deixar um comentário, uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, deixe lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, tá bom? Esse é o objetivo da gente trocar conhecimento. Em algum momento, ainda por final dessa unidade, a gente marca um Meet, que é um encontro online também, tá certo? Curtam o final de semana, comam um dendê, comam um peixe, tá bom? Fiquem à vontade. Próxima semana a gente já vai estar postando conteúdo novo, que é conteúdo já do nosso programa, tá certo? Pessoal de Geografia do segundo ano, a gente vai retomar a questão agrária, tá? Falar sobre isso. Terceiro ano, globalização, essas dinâmicas do capitalismo, esse assunto é bem assim próprio para o terceiro ano também. Tá? Pessoal de artes laborais, a gente vai utilizar um caderno próprio de aprendizagem. Tá? Preciso que vocês entrem no Google Sala de Aula. Pessoal de filosofia, a gente vai seguir também o caderno de apoio à aprendizagem com outros materiais complementares. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham me suportado e até a próxima. Sim, gente, acabou, mas eu vou deixar aqui só um resumo, tá bom? Para quem ainda tolerar um resumo. Nova geopolítica pós-pandemia. Ponto, rapidinho, ó. Fortalecimento da economia chinesa, um ponto. Fortalecimento dos grandes conglomerados, grandes empresas, né, as transnacionais e os oligopólios, que são fusões de corporações. Hoje em dia o mundo está todo cheio assim desses conglomerados, essas empresas, uma fusionada com a outra. Né? Maior concentração econômica entre pessoas, entre os mais ricos e entre nações mais ricas, tá? Falamos disso também. Por outro lado, o enfraquecimento de economias endividadas. A gente tem uma Europa totalmente afundada em dívidas públicas. O Brasil, a gente vê que está travado por causa da dívida pública. Né? A questão da pandemia mexe com a possibilidade de aumento do protecionismo. O que é isso? São aumento de restrições a importações e exportações por causa da própria pandemia, por conta de determinadas nações reverem seus parceiros comerciais. Né? Então, há uma necessidade também de ter mais segurança alimentar para a própria população interna, faz com que tenha mais controle nessas importações e exportações. Isso é uma tendência também. Né? Falamos também desse novo keynesianismo, que é o fortalecimento do papel do Estado salvando as economias. Né? E, por fim, eu deixo aqui uma coisa que é uma tendência também, que é, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu botar aqui, ó, que é a renda básica universal. Estamos aqui em tempos de auxílio emergencial, em tempos de pacote de estímulos nos Estados Unidos, na Europa, e muito lá nos Estados Unidos se tem falado de estabelecer uma renda básica universal, ou seja, para todos, um mínimo de garantia. Isso é uma resposta à condição do desemprego que
tem aumentado no mundo todo, né? Além da questão da pandemia, que criou o desemprego conjuntural, o desemprego momentâneo, existe um desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pelo próprio progresso tecnológico, a substituição das pessoas por robôs e por máquinas e por como é que algoritmos, né? Então assim, o que fazer então com toda essa massa de pessoas que não vai conseguir ser empregada? Então muito se tem falado dessa ideia da renda básica universal, deixo aqui para vocês, tá? Então tá aqui o quadro, tá certo? Então deixo aqui que quem quiser anotar no caderno, dar um pause, dar uma anotada, é meio que um resumão do que a gente falou. Beleza? Tchau, tchau.